Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, casa de luz. Esperamos que todos se sintam à vontade. Vamos elevar a mente ao Senhor Jesus Cristo, ao Mestre Jesus, a Deus, à espiritualidade amiga, aos espíritos de luz, aos mentores desta casa, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para escutar um pouco a palavra do Evangelho e as palavras que a nossa irmã irá passar para nós. Que todos cheguem aqui com muita luz, recebam muita luz, muito amor em todos os nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A explanação da noite é a missão de ser mãe na visão espírita. O que é ser mãe? Então, ser mãe representa a possibilidade do exercício do amor incondicional, doando o melhor de si para a evolução de um espírito que nasce no papel de filho. Seja ele um amigo do passado ou alguém que necessite de reconciliação, como oportunidade de reconstruírem uma nova história. Então, meus irmãos, essa tarefa, a do pai é importante também, mas da mãe, como ela gera um ser, é de suma importância. Ela carrega, a importância ali de um ser que está vindo para ela ensinar, o compromisso de educar e ainda criar para o mundo. Maternidade. É sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então, quando esse filho nasce, qual é a função da mãe? Qual é a função dessa maternidade? Desde ele estar ali, pequenininho, ainda desprotegido, que precisa todo o cuidado de uma mãe, do carinho, do amor, todo aquele sentimento ali, ele mesmo sendo um bebê, ele é um espírito e ele já sente tudo do ambiente, do que ele está recebendo, tanto de bom quanto de ruim. O amor maternal é uma virtude e um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? É uma pergunta. Uma e outra coisa, a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal é diferente, porém esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. Então, são ambas situações diferentes, Um animal para um ser humano, No homem, persiste pela vida inteira. Então, nós estamos falando da questão do amor maternal. Então, no homem, tanto homem como mulher, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, como que a gente pode entender essas questões? Às vezes a gente compara, os animaizinhos, eles são maravilhosos, mas um filho e um animal são coisas bem diferentes. O animal tem o perispírito, mas o ser, o filho, para nós fazermos a comparação, ele tem o perispírito, matéria, e o espírito. Então,
O animal, ele tem uma diferença. E ele tem até um limite daquilo. O ser humano, no caso o filho, ele está sendo educado pelo amor maternal para a vida. Ele vai aprendendo. E mesmo aquelas crianças que não falam, como um dia eu conversei com uma mãe, que ela tem um filho com TEA, autista, ele não fala nada, ele é não verbal. E aí ela colocou uma frase e eu comentei, e aí depois eu falei com ela pessoalmente, que ele é muito amado, eu digo, e eles sentem. Eles são mais inteligentes do que a gente pensa. E eles sentem o carinho de quando tu não tem, principalmente quando tu não tem preconceito. Ai, uma criança diferente, tem gente que tem uma repulsa. E a gente não pode julgar também, porque tem pessoas que não sabem lidar, têm medo. E essas crianças, elas são muito sensitivas. E elas sentem mesmo, não falam, mas elas sentem. Pelo olhar, tu vê a comunicação delas pelo olhar. Se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? Existem situações, meus irmãos, existem. E às vezes a gente se pergunta o porquê, ou um filho vem que a mãe educa de amor e ele é tão rebelde, ele não aceita. E às vezes a gente vem para onde? No centro espírita. Para entender o comportamento. Ou não só no centro espírita, eu digo em qualquer outro lugar. Que fala em Deus, que fala em Jesus, que fala em amor, que fala em caridade. Né? Porque muitas vezes é vidas passadas. É essa condição que a gente vê. Para explicar, porque tu tá dando amor e aquele ser não aceita. Se rebela, não ouve, ou só teima, nós os pais falam, teima, não escuta. E às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação. E a gente se pergunta assim, ó, ele pediu para vir. Resgate. Muitas vezes os filhos, eles vêm para nos ensinar, vêm para espiar. E às vezes pensamos, mas por que pensamos tão diferentes? Mas tu não pode esquecer que tu é a mãe. Porque nos dias de hoje, meus irmãos, o que a gente vê? As mães esquecendo do seu papel e os filhos tomando a frente. Invertendo. A mãe esquecendo que é ela que tem que colocar os limites. Amor, dando amor, mas cuidando, se dando conta. Que ela é que tem que educar. E se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência? Então são muitas as explicações que a gente vai observando. Essas crianças que estão vindo, se a gente for observar, nossa, mas já pensa que nem adulto, fala que nem adulto. Meus irmãos, são espíritos, agora são pequenos, são criança. Mas quantas vidas já não passaram? Quantas reencarnações essas crianças já passaram para ter tanta inteligência ou para ter tanta resposta? Parece uma enciclopédia ambulante. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que procura criar dificuldades às do filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Então aqui tem um exemplo de quando a mãe, no seu papel maternal, ela não dá amor. Ela já tem uma repulsa desde que aquela criança nasce. E a gente observa em muitas situações isso. E às vezes nem a própria mãe sabe
o porquê daquele sentimento. E a gente fica buscando assim, mas onde que está aquele ser que está vindo ali? Da onde vem esse sentimento de não aceitar, de não dar amor ou de abandonar, que muitas das vezes acontece? E a gente fala assim, é chocante, mas para muitos aí é natural abandonar um filho e deixar para alguém cuidar. E também não podemos julgar, sem saber o que passou, o que aconteceu. Nesses casos, o que alimenta esses sentimentos são laços anteriores construídos. Muitas coisas a gente tem que observar para tentar compreender esse sentimento maternal que teria que ser doce, é o contrário, que teria que dar amor, construir, educar, ensinar, e é o contrário. Quantos pais têm filhos que lhe causam desgostos, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam em caso contrário? O que acontece? Eu acredito que muitos pais, quando veem aquele filho crescer, já é um adolescente, eu digo para ele conversando, né? E vai passando fases, como todo mundo passa. E como a gente chegou aqui, a gente também não pode esquecer como a gente foi um dia. Como é que eu fui? Como é que eu fui com meus pais? Então isso aí também diz muito. Será que eu fui grato? Não fui? Dá tempo de corrigir muitas coisas? Dá tempo, sempre há tempo. Mas também, isso eu também tenho que observar como eu fui. Quando criança, como eu cresci, eu era obediente, eu respeitava, eu escutava, eu era amorosa, como é que eu era? Mas não é por isso, né? Não porque se trata do encargo que lhes foi confiado e sua missão é a de fazer todos os esforços para conduzir ao bem. Então, aquele filho que vem para dar desgosto, eu vou dizer, não, vou botar a porta fora, vou abrir a porta e vou dizer, sai, não te quero. Como que eu vou fazer isso para aquele ser? Que de repente ele veio para mim aprender a perdoar, a amar, ser grata. E aí eu vou fazer tudo ao contrário. Eu não vou estar seguindo essas leis de Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos, eu como professora, a gente vê muito isso, aquele que chama atenção, aquele que desobedece, é aquele que precisa de ti. Porque aquele que está tranquilo, faz tudo, que é um bom aluno, aquele não tem problema. Mas e por que será que aquele que chama atenção, que é desobediente, que não quer fazer os temas nem copiar, o que será que ele tem? Será que eu já me perguntei por que ele é assim? E às vezes, em casa, a mãe só brigou. Nem disse, boa aula, meu filho, nem desejou isso. Já saíram brigando. E assim sempre é. O que ele vai manifestar lá na escola mesmo? Coisa. Não vai ser o contrário. Então, tudo é um reflexo. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Meus irmãos, eu digo para vocês assim, ó, essa tarefa de ser mãe, quando eu não era mãe, eu não tinha, olhava, a gente observa. Mas quando a gente vê a diferença, nua e crua. Porque aí tu se depara com alguns problemas, algumas situações, né? Principalmente quando o filho, tu fala ou não. E na maioria das vezes, é que tu, né, te vê de frente a ter decisões. Como agir? Conversar gentilmente, educadamente, amorosamente, que é o que está faltando, a maioria das vezes. A maioria dos lugares, dos lares,
Porque não se há diálogo. E é isso que a gente tem que pensar, nós, como mães, principalmente. Conversar e funciona. Eu digo para vocês, brigar, bater de frente, discutir, o dizer o não sem explicar nada, não porque não existe. Nem com criança de 1 ano, 2, eles já entendem, desde sempre. Não se educa depois dos 6 anos, se educa muito antes. Eu aprendi na teoria, porque antes da gente ir para uma sala de aula, a gente estuda psicologia de tudo. Na teoria. Depois, quando tu tem filho, é que tu consegue entender algumas coisas, e nem tudo. Porque não vem uma fórmula pronta. E cada pessoa passa por uma situação, cada mãe passa por uma situação. Essa questão, meus irmãos, de a gente corrigir o quanto é cedo, é uma decisão bem importante. E claro que a gente tem que dar exemplo. Porque se a gente fizer coisa errada, eles vão te dizer bem na hora, mas mãe, tu me disse que não era assim. E é uma coisa bem certa, meus irmãos, porque eles vão estar observando aquilo. E se bobear, eles ainda pronunciam a mesma frase que tu falou. Porque eles têm uma memória muito boa. Né? Colher, portanto, o que semearam. E aí nós temos no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, nós como mães, né, plantar a semente do amor, da fé, o evangelho no lar, para essas crianças crescerem com algum propósito, algum sentido de vida. Ensinar que o bem material é importante, ele precisa estudar, ele precisa buscar, ele tem que trabalhar, mas ensinar os valores que muitos esquecem. Às vezes se dá muito material para os filhos, né? Os bens materiais, como a gente fala, achando que somente isso tá bom. Não. Nos dias que nós vivemos, meus irmãos, quanto mais cedo nós conversarmos e passarmos a importância de não é só ter, e sim ser. Para não criarmos crianças que só pensam no materialismo, que só pensam em comprar ou poder fazer as coisas. É importante nós passarmos a importância do trabalhar, para conquistar as coisas, mas não que isso seja mais importante. E dizer não vai matar. Ao contrário. A gente sabe que quando a gente cria lá para o mundo lá fora tem mais não do que sim. E se a gente for pensar diferente, estamos criando os filhos dentro de uma bolha. E não existe. E o mundo lá fora, ele não dá chances se a gente estiver criando diferente. Eles não dão. E é competitivo. E se cobra hoje em dia muitos valores. E como é tão bonito a gente olhar e dizer, como é educado, como sabe ouvir. Mas são poucos. E aí a gente observa. E isso é muito do ser humano. Ah, mas é filho desse clã. Como educam, como criam, como dão limite. Primeira coisa. Mas também ao contrário, quando a gente vê crianças que se atiram no chão, porque os pais, vou dar, você não vai chorar, vai fazer uma cena. E aí? Sempre ele vai fazer a cena, porque a criança é inteligentíssima. Porque ela sabe, eu vou fazer a cena, vou chorar, eu vou me atirar, o meu pai vai me dar. Vou fazer sempre, porque eu consegui. É só nós observarmos que é assim. E não muda. É preciso nos parar para ser mães, nos preparar, desculpe,
para ser pais e ter consciência que este papel exige responsabilidade, dedicação e sintonia constante com os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, quando nós estamos praticando o Evangelho, nós dialogamos. Quando nós vivenciamos, e eu tenho isso, a prova, para dizer para vocês, que o meu gurizinho, de um tempo para cá, começou a fazer junto. Antes, primeira vez ele ficou embaixo da mesa. E eu não forcei, porque é natural. Segunda vez eu nem disse, ele já puxou a cadeira e sentou. Vai acontecer, e cada criança é uma, eu digo para vocês. Por mais que tu tá plantando aquela semente em mim. E vocês não têm noção, uma pessoa fazendo, a gente diz uma única pessoa, mas quantos espíritos estão conosco ali, junto, nesse auxílio do bem. Porque o Evangelho, ele exprime tanta luz, que se a gente pudesse enxergar quando a gente abre e lê, e faz com tanto fervor oração, a gente faria sempre. E quanto espíritos que estão ali, principalmente nas crianças, meus irmãos, por quê? As crianças são atacadas pela espiritualidade. E a gente pensando, capaz, não. Lembrando que agora estão na fase de ser criança ou adolescente, mas são espíritos, e é isso que a gente tem que lembrar. E quando a gente educa desde cedo, a gente vai compreendendo a fala deles e observando, a gente tem que observar. Quando a gente faz o Evangelho, meus irmãos, pode estar a negatividade, a tristeza no lar, ou a desarmonia. Duvido, meus irmãos, que sigam depois o Evangelho assim. Porque transforma, principalmente as crianças. E eles começam a ter o hábito, mas é nós que temos que criar esse hábito. Criança não decide por si fazer junto. É nós que temos que dar a primeira partida, de orar, de fazer o Pai Nosso, de falar as palavras de Jesus. Não precisamos ler um capítulo inteiro, mas ler o que nós possamos comentar para entender. E essa responsabilidade e dedicação, meus irmãos, não é fácil, porque exige muito, principalmente da mãe. A nossa tarefa é muito maior. Se a gente pensar que antigamente as mães estavam sempre no lar, isso mudou um pouco e dobrou a responsabilidade, porque além que a gente trabalha fora, a gente ainda tem que cuidar dentro da casa e conduzir. Antigamente as mães ficavam, né, em casa com os afazeres domésticos, cuidando dos filhos. São poucas ainda que podem fazer isso. A maioria trabalha fora. E o compromisso é maior. A responsabilidade é maior. Um pouquinho sobre gravidez. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina, durante a gestação, sofre verdadeira exercia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. E a gente pensa, meus irmãos, está carregando um ser ali. Essa mãe, né? Como que ela vai seguir a mesma pessoa? Vai mudar o humor, né? Não tem como, tu está carregando um outro ser que já traz.
um outro estado de espírito que é diferente do teu. Né? Vai mudar o humor, a paciência, tudo, né? Até a vontade de dormir mais, cansaço, né? Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperança e alegrias. Observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva, influenciando-se mutuamente. E aí a gente pensa assim, ó, quem tem 2, 3 filhos, nenhuma gravidez é igual. Tem gravidez que diz, ai meu Deus, não tive nem enjoo, não tive nada, só comia e passava bem. E nem por isso aquele ser que nasce vai dar desgosto. Não quer dizer isso. Mas cada sentimento que se traz aquele espírito, de repente aquele espírito vem lá só para ensinar o amor, o perdão, né? A gratidão. Pelo tempo, meus irmãos, faltaria só, eu vou ler só uma... sobre Madre Teresa de Calcutá. Vou encerrar com essa partezinha por causa do nosso tempo. Ser mãe. Sobre a visão de Madre Teresa de Calcutá. O que ela fala? Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como ti. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Que nós possamos, meus irmãos, como mães, sempre ensinar pelo lado positivo, pelo lado bom, pelo lado de Jesus, e que nós possamos corrigi-los sempre cedo e observar e conversar muito com os nossos filhos. Muito obrigada. Vamos agradecer então as palavras que a irmã nos passou, levando a mente no Senhor Jesus Cristo, a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, que os espíritos de luz, os mentores de cada um, os acompanhem a seus lares, que possam retornar a seus lares melhores do que aqui chegaram, levando consigo o amor de Jesus Cristo, os ensinamentos que Ele nos deixou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.